Bem-vindos ao Direitos da Criança em 30 Minutos. Eu sou Eduarda Castro, da Ajuda a Ajudar, Associação para a Defesa e Promoção dos Direitos da Criança. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas realizadas a personalidades relevantes na promoção e defesa dos direitos da criança. Tem como propósito a celebração dos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e 30 anos da ratificação da mesma por Portugal. Aproveitamos estas entrevistas também para um propósito enorme, que é a sensibilização e a informação dos direitos das crianças. Temos connosco nesta entrevista Francisca de Magalhães Barros. Ela é escritora, pintora e ativista dos direitos das crianças, em especial dos direitos das crianças vítimas de violência. Estou certa que o seu testemunho, da sua experiência e dos seus conhecimentos será bastante gratificante para todos nós. Em meu nome pessoal, em nome da Ajuda a Ajudar, o meu agradecimento por ter aceito este convite. Muito obrigada, Francisca. Bom dia, Eduarda. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a Ajuda a Ajudar e quero também deixar um bom dia para todos os outros convidados que vão estar presentes. Muito obrigada. E acho que podemos então iniciar esta conversa, que é uma temática difícil, que é sobre a violência contra as crianças que assistem a episódios de violência doméstica e que é um flagelo na nossa sociedade. Francisca, então damos início à entrevista e eu começo por fazer uma pequena introdução para a primeira pergunta. Hoje celebramos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro passado celebramos os 31 anos da ratificação da mesma por Portugal. Falar das crianças, promover e defender os seus interesses é também sensibilizar e alertar para a situação de discriminação e de violência sobre as crianças no presente e no futuro. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é um marco universal no início do novo paradigma. Paradigma esse, a consagração e o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. E este ano, precisamente no Dia Internacional da Criança, foi lançada uma petição inicial, uma petição pública, petição para a aprovação do Estatuto de Vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Esta petição reconhece e reforça a importância da criança como sujeito de direitos. Francisca, quer partilhar connosco em que consiste esta petição pública, quais são os seus intervenientes, os seus coautores e qual é a importância da mesma para os direitos da criança? Bom, posso dizer que os coautores da petição, eu comecei por querer criar esta petição porque a situação da violência doméstica em relação às crianças é de facto algo insustentável. Já existe de facto o estatuto de vítima, mas sim para as crianças que são de facto vítimas diretas da violência doméstica. Para as crianças que presenciam atos de violência doméstica, essas crianças não são consideradas vítimas. E então eu decidi criar esta petição e falei com a doutora Isabela Guiar Branco no sentido de darmos início a esse processo, sendo ela uma das coautoras da petição, juntamente com a doutora Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança, que me apoiou desde o início. Tive o apoio imediato da doutora Manuela Ramalhianes, que esteve sempre presente em todo o processo, e depois contactei o doutor e professor Rui Pereira e o doutor António Garcia Pereira. E assim formou-se uma equipa legal que deu sentido a toda esta petição. Não posso deixar de mencionar que
que para haver uma consciencialização maior das pessoas, contactei também várias personalidades do mundo artístico, começando por contactar Joana Marques, Ana Galvão, que posteriormente contactou o Nuno Markle, e eu posteriormente contactei também a Jéssica Ataíde, e criámos um movimento ao nível das redes sociais, que hoje em dia servem como autênticas manifestações a nível das redes, e com isso criámos esta petição que em cerca de 1 mês e 20 dias reuniu cerca de 49.300 assinaturas. Bom, porque as pessoas ao longo do tempo perceberam que não podem ficar indiferentes ao facto de as crianças neste país que assistem a atos completamente bárbaros e que têm a responsabilidade, crianças com 4, 5, 6 anos, que tentam proteger as suas mães de serem agredidas, de serem abusadas e agredidas, e de termos crianças que perguntam às suas mães com 4 e 5 anos se as mães que estão no chão, se estão vivas, e essas crianças não estão protegidas pela lei. Eu penso que os cidadãos e as cidadãs não ficaram indiferentes, e com isso no dia 22 de julho entregámos a petição na Assembleia da República ao Sr. Presidente, ao Dr. Ferro Rodrigues, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, em mãos. Portanto, a doutora Manuela Ramalhães, a equipa, portanto, o doutor Manuel Ramalhães, a doutora Isabel Guiar Branco, o doutor António, o doutor Rui e eu entregámos a petição, e a doutora Dulce entregámos em mãos a petição. Porque é, de facto, fundamental que as crianças que assistem a episódios de violência doméstica, devido aos efeitos devastadores que isso tem nas suas vidas, tenham um estatuto de vítima. Francisca, eu vou aproveitar essa sua menção relativamente aos impactos e aos efeitos para perguntar exatamente o seguinte. Vocês, na vossa petição pública, fazem exatamente referência a estudos científicos que comprovam as consequências gritantes a nível psicológico, a nível físico, tudo de uma forma negativa que afeta o desenvolvimento saudável das crianças. Tendo como referência a sua experiência, tendo como referência o conhecimento científico, pode contar-nos, partilhar connosco quais são esses efeitos, esses impactos na vida destas crianças no presente e que terão impactos negativos também no seu futuro, no desenvolvimento integral da criança como uma pessoa que merece e tem direito a ter uma vida digna. Quais são esses impactos? Antes de mais, pelos relatos que eu tenho ao nível de dezenas de testemunhas e pelos relatos que eu tenho ao nível pessoal de conhecer pessoalmente vítimas de crimes bárbaros, posso lhe dizer que as experiências dessas crianças ao nível psicológico são de uma ansiedade extrema, de problemas comportamentais desviantes, de problemas de tentativas de suicídio. Ao nível físico são crianças que têm enurese, que são crianças que desenvolvem alergias gravíssimas e outras patologias como anorexias e, portanto, são coisas e situações muito graves que estão comprovadas, mas isto falando em casos específicos de relatos, enfim, temos o caso da Carla Santos, que foi uma jornalista que eu tenho a infelicidade pela situação de conhecer a mãe, que foi morta por um homicida que está preso, que é o Moisés Fonseca, que a matou, mas antes dela ter sido morta, tinha havido um primeiro processo de violência doméstica em que esta senhora, por exemplo,
foi raptada com o filho no carro e, portanto, esta criança viu a mãe a ser espancada porque o agressor, quando a raptou, espancou-a e, portanto, esta criança viu todo este processo da mãe a ser espancada e nunca teve o estatuto de vítima. E, portanto, a seguir a ter visto a mãe a ser espancada, depois esta criança só teve estatuto, portanto, este homicida só foi condenado depois de matar, portanto, porque este homicida, quando raptou a Carla, a juíza deu-lhe uma primeira pena suspensa, portanto, porque disse que isto era um ato de amor, portanto, perante esta senhora. Teve uma pena suspensa, esta criança não foi protegida e depois temos este homicida que mata esta senhora e, portanto, e só neste contexto, que é quando as crianças são órfãs, é que esta criança, portanto, é protegida de forma ao nível de uma indemnização. Portanto, imagina os danos que esta criança, com que esta criança ficou. E depois temos o caso. Sim. Peço desculpa interrompê-la. É só para destacar, para quem nos está a assistir, a importância da vossa petição é no sentido de que, mesmo uma criança que não sofra diretamente essa violência, isto é, que não seja agredida diretamente, é agredida psicologicamente. Completamente. Portanto, a vossa causa, a vossa luta incide exatamente nisso, que o nosso sistema legal reconheça estas crianças como vítimas, assim como reconhece a sua mãe, ou o seu pai, ou a sua tia, portanto, outras pessoas que também sejam vítimas de violência doméstica. Até vocês porque... querem um estatuto autónomo, não um diploma legal diferente, vocês não querem uma nova lei, querem um novo estatuto para as crianças, é isso? Nós queremos que estas crianças tenham um estatuto de vítima. De vítima, que sejam consideradas vítimas pela lei, até porque existem estudos científicos que comprovam que estas crianças são de facto vítimas, tanto pela a doutora Elizabeth Blackburn, que é um prémio, que é prémio Nobel, como pelo Boston City Hospital Children to Violence Study, que fez um estudo para demonstrar o impacto da violência doméstica nas crianças, como outros estudos que demonstram que as crianças são de facto vítimas, como comprova os peritos da Convenção de Istambul, que demonstram que Portugal não está a cumprir com a Convenção, não considerando estas crianças vítimas. Francisca, nós temos, no último relatório da APAV, temos números acerca das crianças vítimas. Nós temos números. A APAV diz-nos no relatório de 2019 que 1.467 crianças são vítimas de violência doméstica. Sim, muitas outras existirão que são vítimas de violência doméstica e que não chegam a estes relatórios. Eu creio que esse relatório da APAV se refere provavelmente às vítimas diretas. Diretas, sem dúvida. Porque nós temos que contar... De 2010 até 2018, 84.767 crianças das situações de violência doméstica registadas pelas forças de segurança foram presenciadas por crianças. Exatamente. 84.767 crianças de 2010 a 2018 são vítimas não protegidas pelo Estado. Daí a importância da vossa causa, do reconhecimento deste estatuto, para que estes relatórios sejam feitos tendo em consideração também estas crianças vítimas de violência doméstica, evidentemente vítimas de uma forma indireta, mas não deixam de sofrer os impactos negativos desta violência. Agora, estão comprovadíssimos. Agora constatando isto e transmitindo, passando esta informação e este esclarecimento a todos aqueles que nos estão a assistir, eu gostava de perguntar o seguinte, Francisca. Este estatuto, existem individualidades, personalidades que se têm manifestado reticentes
relativamente a esta vossa petição pública. Vocês, qual é a vossa opinião em relação a isso? Eles dizem que realmente a criança já tem um determinado estatuto como vítima, que o juiz pode perfeitamente fazer essa interpretação na lei. Qual é o alcance da vossa petição pública? Porque é que vocês mantêm a vossa posição? Vocês, 49 mil, se não estou em erro, 49.330 subscritores. Bom, eu penso que responder a isso é, de facto, não dar resposta, porque está, além de estar, de eu ter a minha equipa legal, dizer que as crianças que assistem têm estatuto, não têm, portanto, ou seja, porque os juízes, os magistrados, devido à extensão da aplicação da lei, não a aplicam. E, portanto, aquilo que nós queremos é que a lei fique de forma clara, expressa e inequívoca. E, portanto, com esta pequena alteração, que é uma pequena alteração que nós fizemos e propusemos, a lei fica clara e inequívoca. E, portanto, acho que não há mal nenhum em alterar uma lei a favor das crianças que fique clara e inequívoca. Portanto, a resposta não deveria ser mais simples. Francisca, relativamente à petição pública, ela seguiu um caminho, não é? E vocês foram ouvidos, a vossa equipa foi ouvida na Assembleia da República. Tiveram uma audição e eu vou citar palavras suas, porque achei maravilhoso o que de facto a Francisca disse no fim da reunião, no fim da audição. No decorrer da audição, naquela sala, visualizei 49.300 cadeiras, porque as crianças não votam, mas cada pessoa que subscreveu representava uma criança. Cada uma representa um voto. E este poder da consciencialização e do esforço e do ativismo na defesa dos direitos das crianças. Pode partilhar connosco realmente o que é que sentiu nessa audição? Qual foi o feedback que os deputados transmitiram? O que é que sentiu? Saiu de lá como? Bom, eu posso lhe dizer que eu tive um feedback positivo da audiência e este é o feedback que eu tive, mas as minhas inquietudes são de alguém jovem que está nisto há 5 anos e vê pessoas que estão na mesma luta que eu há 40. Portanto, é preciso ser mais célebre. Não nos podemos dar ao luxo de tratar a infância das crianças como isso. Porquê? Porque temos pessoas que estão na mesma luta que eu há 40 anos, 50 anos, e eu estou nisto há 5 anos. Portanto, você vê aquilo que as crianças representam tem de ser algo tão digno que nunca possa ser posto em causa. Portanto, essa é a minha grande inquietude. Em relação à audiência, as minhas expectativas são boas. Acho que conseguimos ter, eu e a doutora Dulce Rocha, uma conversa coesa com todos os partidos. Acho que todos os partidos estiveram abertos a esta alteração que nós propusemos e o que eu espero é que finalmente as crianças que são crianças invisíveis, que continuam a ser crianças invisíveis, que estão ainda como crianças invisíveis, com esta alteração de lei que nós propomos, ou seja, a criação deste estatuto, deixem finalmente de o ser. Francisca, nós não podíamos terminar da melhor maneira. Eu vou acrescentar aqui uma mensagem de António Guterres, o secretário-geral da ONU, que na celebração, ano passado, na celebração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, disse, e não só disse, como alertou a todos nós, que as promessas que todos nós cumprimos e assumimos esse compromisso há 30 anos, há muita coisa que falta por cumprir.
E eu gostava de lhe dizer que o seu contributo, o contributo da sua equipa, todos os subscritores estão de parabéns e faço votos que, de facto, a alteração do estatuto, de forma a reconhecer as crianças vítimas de violência doméstica, seja realmente isto que o António Guterres está a dizer que falta cumprir. O que é que a Francisca tem a dizer? Concorda realmente que se irá cumprir? Que o governo estará à altura, que as entidades estarão à altura, que nós estaremos todos à altura de salvaguardar as crianças? Bom, eu acho que nós, e penso que os cidadãos, fizeram a sua parte. Em relação ao governo, tenho a esperança que sim, devido às conversações que tivemos com os deputados, representantes dos partidos. Em relação à mensagem que tenho para transmitir, sendo esta a minha última mensagem que tenho a transmitir nesta entrevista, é que falta lembrar aos adultos aquilo que esqueceram quando deixaram de ser crianças. Que só existe uma infância e que, se essa for destruída, jamais pode ser recuperada. E, portanto, esta é a minha última mensagem que quero deixar com esta entrevista que tive consigo, maravilhosa entrevista, e acho que é uma mensagem muito importante deixar para todos os jovens. Eu, neste caso, já não sou assim tão jovem, tenho 30 anos, mas acho que é muito importante deixar para todos aqueles que vão ouvir e que precisam de fazer mais ações de consciencialização, precisam de se manifestar e de demonstrar a importância das crianças. É muito, muito importante. Francisca, como eu disse no início da entrevista, estou-lhe imensamente grata, a ajudar, estou-lhe imensamente grata por ter aceito este convite, por participar connosco nesta celebração da Convenção sobre os Direitos da Criança, de partilhar connosco o seu conhecimento e a sua experiência de forma a sensibilizar e a informar melhor quem nos está a assistir. O meu muito obrigada. Muito obrigada, é para mim um prazer. Faço votos de que a vossa causa seja um completo sucesso, porque não só vocês verão que realmente a vossa causa é real, como todos nós, adultos e os nossos filhos, e todos que seguirão, verão que realmente nós, vocês, todos nós estamos a lutar para a defesa e a promoção dos direitos das crianças. Muito obrigada, sim, Francisca. Muito obrigada, sem dúvida. Obrigada, Eduarda. Foi um prazer estar convosco e estar a celebrar este dia e este dia tão importante. Obrigada. Muito obrigada. Só vou terminar para agradecer ao meu colega Tito de Moraes, que está do outro lado a comandar tudo, não é? Apesar de estar nos bastidores, estar sempre connosco. Exatamente. Na realização desta entrevista. Muito obrigada, Tito Moraes. E e peço desculpa a todos os outros se eu realmente não, por vezes, apresentei um bocadinho algum nervosismo nesta entrevista. Foi um gosto e muito, muito obrigada a todos. Obrigada.